Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o cardiologista Luiz Otávio Ladeira. Ladeira, seja bem-vindo ao TV Atende. Recentemente, aí, fatos de pessoas assim, com uma idade até que jovens infartaram, que vem despertar uma preocupação da população. É comum pessoas com idade de 30, 33, 20, na faixa dos 20 anos, terem o infarto? Obrigado pelo convite de estar aqui para falar com os telespectadores da TV Andradas. A questão do infarto é o seguinte: o que é um infarto? Realmente, só rapidamente falando, é uma obstrução de uma artéria coronária, que é uma artéria que nutre o coração de sangue. Então, as artérias coronárias são as artérias que nutrem o coração, né? O coração é um músculo. E esse sangue, quando ele é interrompido, se for no início da artéria, no meio da artéria e no final da artéria, tem uma repercussão maior, menor ou média. Porque morre o músculo que está naquela região que ela é nutrida. E há aspectos diferentes entre um infarto de uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais idosa, de uma certa idade. 40 anos para cima, 45 anos para cima, é a história natural do infarto, ou seja, é o clássico do infarto que ocorre quando uma veia começa a entupir, às vezes pode começar até na adolescência, dependendo dos fatores de risco que a gente chama, e vai entupindo e 40, 50, 60 anos aquela situação eclode, aquela situação aparece interrompendo totalmente o fluxo de sangue. É uma coisa de longo prazo, geralmente formado por placas de gordura, de colesterol, etc, etc. Essa é a evolução clássica de um infarto, né? E no jovem de 20, 30 anos pode infartar. É raro, mas pode infartar. Essa incidência aumentou nos últimos anos por causa das drogas, né? Principalmente a cocaína. Então, a cocaína já se sabe que ela provoca infarto. Tem vários artistas aí que já faleceram por causa disso. Mas é um infarto de maneira diferente. Ele não é uma placa de gordura que provoca aquilo, porque não deu tempo, né? 20, 30 anos não tem placa de gordura formada assim para fazer isso. Geralmente são espasmos da artéria. A cocaína tem um efeito na circulação do sangue, ela provoca espasmo nas artérias, né? E se for no coração pode provocar. Se esse espasmo, o que é espasmo? É a contração da parede da artéria. E essa contração pode ser tão violenta que ela fica fechada durante alguns segundos. E se ela ficar muito tempo fechada, ela vai provocar uma morte do tecido do coração. O senhor citou fatores de risco, que é possível já um jovem já ter esse início de entupimento devido a alguns fatores de risco. Que fatores de risco seriam esses? Na verdade, o fator de risco no jovem não é tão assim acentuado, como eu falei. O fator de risco vai contribuir para um entupimento de uma artéria a longo prazo. A longo prazo, né? Ele pode começar até na adolescência, né? E é a história clássica do infarto, do entupimento de uma veia. Quais são? São fatores que contribuem para formar essas placas de gorduras, né, na parede das artérias. Essas placas são constituídas de colesterol, de coisas de sangue, produtos do sangue, etc, etc. E os fatores de risco, que a gente fala muito neles, né, há muito tempo, que são a genética, história familiar. Tem pessoas que têm tendência, né, tem famílias inteiras que tem o avô, o tio, o irmão que teve problemas de infarto. Então essas pessoas que têm familiares que infartaram têm que ficar mais atentas, tem que ir no cardiologista, tem que fazer exame, etc. Vícios, tabagismo, né, é uma coisa muito importante, um fator de risco muito importante. O diabetes, quem tem diabetes tem 5 vezes mais chance de desenvolver doenças nessas artérias, seja no coração, seja no cérebro, que a diabetes ataca exatamente os vasos sanguíneos, é o maior foco, acelera essas placas de gordura. Ansiedade, estresse. Quando eu falo de ansiedade e estresse, de um modo geral, né? Ansiedade doméstica, né? Conflitos familiares, conflitos no trabalho, tudo isso gera ansiedade, gera estresse
E isso é um fator de risco importantíssimo. É uma bomba relógio isso? Isso tudo juntando a alimentação, no caso tem famílias, pessoas que têm tendência a ter colesterol elevado. E isso tudo junta-se, não é só o colesterol, só o cigarro, é um conjunto de fatores que faz você desenvolver um entupimento de uma artéria. Eu consigo identificar uma pessoa que está infartando ou que está próximo de ter um infarto para prestar socorro ou... Esse é um grande dilema do cardiologista. Hoje a gente não tem tanto assim, a gente tem mais facilidade, né, de identificar. Pois a gente sabe que 35% da doença coronariana, né, que provoca o infarto, da doença da coronariana, os 35% ela não tem sintoma nenhum. A primeira manifestação dela é o infarto. A pessoa está lá, não está sentindo nada, trabalhando, fazendo esforço, e não tem nada. E ela está com um big doença nas coronárias, está com entupimento severo, e não está acontecendo nada, não tem sintoma nenhum, manifestação nenhuma. E um belo dia, a primeira manifestação já é infartando. Então, e assim, isso uns 35% dessas pessoas fazem isso. Uma maioria, né, uns 70%, 60%, 70%, tem sintomas antes, como a angina, como é a dor no peito. Então, a pessoa que tem dor no peito, clássica, né, de anginosa, é uma sortuda, é um privilégio, porque ela tem um aviso para que, olha... Procure ajuda. Procura ajuda, eu vou infartar, a artéria está avisando, olha, eu vou entupir, eu vou fechar. Então, é um privilégio que a pessoa procurar um cardiologista com dor no peito. Então, toda dor no peito, em princípio, tem que ser esclarecida. Se é uma dor importante, se não é. E mesmo assim, a gente tem que aprofundar, porque a doença coronariana, ela é muito traiçoeira, ela é complexa e traiçoeira. É complicada, é silenciosa, complexa e traiçoeira, a doença coronariana. Então, com o coração, a gente tem que ir a fundo mesmo para pesquisar tudo, fazer exames sofisticados, porque não tem um exame ideal para você falar, olha, você tem... Hoje já temos mais um arsenal, tem cintilografia, tem angiotomografia de coronária, que são exames de excelência, mas tem o cateterismo, né? Mas a gente não pede cateterismo qualquer coisa, tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica para você pedir, né? Mas a gente não pode menosprezar essa dificuldade que a gente tem de lidar com a doença coronariana, que ela é diferente das outras doenças. Se a gente estiver com alguém, estiver suspeito que ela está infartando, que ela está passando mal, é correr para o hospital, correr para trás do médico? Você tem uma dor no peito, né? Que é uma dor importante no peito? É uma dor no meio do peito, que muitas vezes radia para o osso do queixo, ou para a língua, ou para a gengiva. Isso é a dor clássica. Você chegar no consultório meu com essa dor, eu falo assim, isso é doença coronariana. Ou caminhando para o braço direito, ou para o braço esquerdo, ou para as costas, né? Dor tipo apertada, tipo queimada. Isso é muito significativo, né? Claro que não é só isso, tem que ver aspecto, mas esse tipo de dor, o paciente não pode ficar esperando em casa. E se a dor demorar mais de 5 minutos, tem que ir para o hospital. Porque lá o médico o plantonista vai saber orientar e chamar um cardiologista, que tem um esquema de plantão aqui na cidade, né? E a gente pode contribuir para ajudar isso e esclarecer. Se a pessoa passou mal, tem um tempo para ser atendida para evitar... O mais rápido possível. Uma pessoa que está infartando, né, uma dor... O que é a dor do infarto? Uma dor com essa característica demorada, né? A dor que demora aí até meia hora é uma dor anginosa, ela passa, a pessoa fica bem, como se nada tivesse acontecido. Então ela pode até procurar um cardiologista depois, não precisa naquele momento, mas se a dor demora, tem que procurar naquele momento. Se ela fica lá mais de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, tem que procurar imediatamente, porque quanto mais se demorar para intervir, mais músculo você está perdendo. Então esse paciente ele tem que ser encaminhado rapidamente ao hospital, e no hospital tem que ser um atendimento rápido. Porque quanto mais tempo você demora para atender esse paciente, para fazer uma medicação e tal, você está contribuindo para deixar sequelas. Mesmo que ele sobreviva do infarto, ele vai deixar sequela, porque parte desse coração vai morrer. E ele vai ter repercussão no futuro. Ele vai começar a inchar, vai começar a ter insuficiência cardíaca, que a gente chama.
Então é preciso que quando a pessoa está com uma dor demorada, com característica de infarto, correr para o hospital e a família já agir lá com o médico, pressionar para chamar o cardiologista, porque é preciso de tomar atitude rápida. E aí a gente tem algumas saídas, né? Tem alguns infartos que você tem que fazer uma medicação que chama trombolítico, que é para dissolver o coágulo de sangue, né? Às vezes, hoje a gente tem essa facilidade, porque tem posto de causa aqui perto, que faz no Santa Lúcia a angioplastia primária, que a pessoa já está infartando, você tem que estar... O ideal é estar em 2 horas. Chegou no hospital e até... Você tem 2 horas para colocar esse paciente lá no Santa Lúcia, 2h30 no máximo, 3 horas no máximo, para fazer o cateterismo de urgência e a angioplastia, que é o melhor procedimento que tem para fazer isso. Mas às vezes não acontece, o paciente procura já meio tarde, já passou 1 hora da dor, já passou até dia da dor, então tem que estar no UTI. Daí depende de cada caso, né? A gente tem que evoluir, depende da história. Mas quando um caso clássico, que começou recentemente em meia hora, já vai para o hospital, a gente já toma providência, estabiliza o paciente, põe na ambulância, já corre com ele. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação e em breve falaremos sobre outros assuntos. Muito obrigado. Conversamos hoje no TV Atende com o cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira.